Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 12 de abril de 2026. Hoje nós estamos no nosso 47 dias da caminhada de oração 13. O tema do dia é o vaso quebrado. O texto-chave está em Isaías, capítulo 30, no versículo 11 até o 16, e depois vamos ler outros textos. Irmãs, que alegria poder estar aqui, poder estar degustando desse caminho maravilhoso que está sendo essa caminhada de oração. Deus tem feito tanto na minha vida, é um presente de Deus realmente essa caminhada, viu? Eu estou impactada. Eu não sei vocês, mas eu estou impactada. Minha voz está um pouquinho diferente hoje, porque esfriou um pouquinho por aqui, eu caminhei muito no frio, mas vamos vencendo aqui com a graça do Senhor. Antes de entrar no devocional, eu queria falar que eu tive um final de semana extraordinário. Eu acho que ainda é continuação do final de semana passado, que foi maravilhoso, e esse final de semana foi um presente de Deus para a minha vida. Eu recebi na minha casa os meus pastores do Brasil, e apesar de morar aqui 24 anos, eu nunca tinha tido uma visita que viesse do Brasil, ou uma visita que viesse passar uma noite na minha casa, e foi uma honra muito grande, porque eles não são só meus pastores, eles são meus amigos. é, eu conheço há 33 anos, eles me conheceram adolescentes e foram padrinho de casamento, e é maravilhoso. E eu estou assim radiante com esse presente do Senhor, e eu queria compartilhar isso com vocês, porque quando nós começamos a caminhada de oração, eu disse que seria uma reunião de amigas, como foi a mulher da dracma perdida. Ela chamou as amigas para celebrar com ela a dracma que ela encontrou. Então, eu estou compartilhando com vocês porque eu estou compartilhando essa alegria, né, de ter tido essa dracma maravilhosa na minha casa. Dracma é uma moeda preciosa e esses amigos são preciosos. Mas eu quero falar do vaso quebrado. Nós falamos muito de vaso, falamos de tudo quanto é jeito, né? O vaso da água, o vaso do azeite, o vaso do vinho, o vaso do incenso, mas nós não falamos do vaso quebrado, irmãs. E essa parte é importantíssima. Então, segura, deseja receber do Senhor, porque Deus quer falar conosco, viu? Estamos aí na reta final. Hoje, contando com o dia de hoje, na verdade, falta 3 dias, né, irmã? Estamos em 47, falta três dias para nós finalizarmos. Eu desejo que esses últimos 3 dias Deus derrame algo sobrenatural na vida de cada uma de vocês. E vamos falar do vaso quebrado. Nós sabemos que o texto-chave sobre vaso é Jeremias, desce a casa do oleiro, nós já conhecemos. Talvez no finalzinho eu leio, mas o texto-chave é Isaías, capítulo 30, versículo 11 ao 16. Vamos lá. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Pelo que assim o Santo de Israel, visto que rejeitaste estas palavras, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Portanto, esta maldade vos será como brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente num momento. O Senhor, esse é o versículo-chave, o Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre ele cacos um que sirva para o fogo da lareira, ou para tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel: em vos converterdes, em sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Mas não quisestes. Antes dizei: não, sobre cavalo fugiremos, portanto fugiremos, e sobre cavalo ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. Estamos voltando no mesmo texto. Irmãs, cada texto desse aqui presta muita atenção,
porque é dele que você vai entender, é dele que vai quebrar na sua mente fortaleza, sofismas. Sofismas são mentiras com aparência de verdade. É ele que vai, é os textos que vão abrir os seus olhos para entender a profundidade do que Deus está falando. O texto-chave é, versículo 14: o Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando sem nada poupar. E nem os cacos vão servir para nada. Está dizendo aqui que não vai servir para nada. Nenhum caco desse vaso vai servir para nada. Mas por que Deus está falando isso aqui? Porque lá no versículo 11 está falando: vocês desviaram do caminho, vocês apartaram das veredas, vocês nem falam mais Santo de Israel, vocês nem se olham para ele, né? E visto que vocês rejeitaram essa palavra e vocês confiam na opressão, na perversidade, isso foi levantando um muro de maldade, e aí nesse muro levantado causou uma brecha e ele vai cair de repente. Olha isso. Então aqui, irmãs, o vaso quebrado. O que é o vaso quebrado? O vaso quebrado. E por que esse vaso que se quebra? Por que o vaso se quebra? Por causa de estrutura. A estrutura que a gente foi construindo dentro de nós, sabe? A gente vai construindo coisas dentro de nós. A nossa vida é uma estrutura, né? Tudo que você vai construindo, tudo que você vai vivendo vai sendo construído. Aqui nesse versículo está falando, olha, vou de novo, por causa da maldade ou do que a gente vai vivendo, vocês constroem um muro. Só que esse muro ele tem uma brecha que a gente não está olhando para ela, a gente não está vendo, a gente só está construindo. E nessa construção, você é formado uma fortaleza, mas que parece uma fortaleza, mas que ela está prestes a cair de repente. De repente. Nós falamos muito aqui, aquele que endurece a cerviz será quebrado repentinamente sem que haja cura. Não deixei esse versículo, mas é um versículo bíblico. E isso Deus está falando comigo há muitos anos. Quem endurece a cerviz, quem endurece a cerviz. Endurecer é isso. Você vai vivendo sua vida, você vai construindo, você vai colocando tijolo, você está construindo, está achando que está construindo sua vida. Aí você não vai à casa do oleiro, né? Você não vai à casa do oleiro, você não tem contato com o oleiro, porque especialista em vaso é oleiro, irmãos. Não tem outro caminho, né? E a gente vai construindo essa estrutura. E esse vaso quebrado é essa estrutura, quando Deus resolve, né? Nem é a própria brecha que ficou ali, não vai quebrar tudo. E antes de eu falar um pouquinho mais aqui, eu quero dizer que a estrutura, ela não é coisa ruins, não é só coisa ruins. São coisas boas também que você vai construindo. Né? Por exemplo, estou construindo coisa boa aqui, eu tô pregando, eu estou ensinando, eu estou vivendo coisas boas. Mas se eu deixar essa estrutura crescer e em determinado momento da vida eu ficar só firmada nessa estrutura, como se não houvesse mais nada, como se aí eu não deixar Deus trabalhar para outras coisas, uma hora essa estrutura pode ser quebrada também, porque a estrutura não é só coisas ruins, são estruturas boas que nos ajudaram em determinado momento da vida, mas que para outras fases Deus quer nos levar a outros caminhos de glória. E a estrutura precisa ser quebrada para ele fazer outro vaso, como ele quer. No geral, a gente só pensa nas coisas ruins. A gente só pensa que um vaso é quebrado por alguma coisa ruim, né? Ou que algo que nos aconteceu e nos quebrou. Mas não é só isso. Você tem que avaliar a sua estrutura. E a gente tá ficando, muitas vezes, preso à nossa estrutura. E o problema é que se nós endurecermos, nós vamos ser quebrados de repente, sem que haja cura. Né? Endurecer é assim que eu penso, é assim que eu sou, é assim que eu quero, é assim que vai ser.
eu só sigo esse padrão, sabe? É mais ou menos assim, eu vou colocar uma denominação aqui, mas não tem nada a ver, só um exemplo, tá? Eu sou da Assembleia a vida inteira, eu não vou crer em mais nada diferente disso, eu não aceito nada diferente disso, é assim que eu quero, ou eu sou do partido tal, da direita ou da esquerda, ou sei lá de que partido que é, e é assim que eu quero, é assim que vai ser, sabe? É quando você constrói, mas você só quer daquela forma. Irmãs, os fariseus que a gente lê tanto, né? Que Jesus confrontou tanto, eles não eram pessoas ruins, eles eram pessoas arraigadas e agarradas na estrutura. Eles eram judeus, eles seguiam as coisas de Deus, mas eles começaram a seguir tão rigorosamente e tão endurecidamente que eles começaram a colocar peso no outro. Ninguém mais serve, ninguém mais presta, ninguém mais ensina como a gente, ninguém dizima como a gente, ninguém ora como a gente. Nós é que somos os bambambãs, né? Então eles criaram aquela estrutura que chama farisaísmo, e eles foram rejeitados. Agora, olha só, o que é a causa dessa dureza? Da onde vem a causa desse endurecimento desse vaso aí, que vai quebrar o nosso vaso? O ego. O ego quer manter a estrutura velha. É o ego que mantém a estrutura velha. O ego faz com que a gente fique orgulhoso dessa estrutura. E muitas vezes até da estrutura religiosa, como foi com os fariseus. Eles eram tão dedicados, mas que eles ficaram orgulhosos. E quando você fica orgulhoso, aí você não está levando vida. Você está levando soberba, você está levando peso para o outro, porque é o que os fariseus faziam. Levava peso, criticava, né? E não quiseram se abrir para o novo. Como assim que vem esse Jesus, esse Messias, que vai trazer leveza, que vai tirar a lei? Não, isso não está certo. Há o que essa estrutura, ela não aceita outros ensinamentos do Senhor. E Deus é um Deus de novidade de vida. Ele não muda a palavra dele. Ele não muda a palavra dele. Ele não muda os decretos. Ele não muda os caminhos dele. Mas ele te alinha. Não sei se vocês estão entendendo, irmãs. E então, os fariseus eram extremamente dedicados e criaram essa estrutura achando que mais ninguém sabia nada, não podia ensinar nada, praticar nada, a não ser eles. Nós falamos os 2 últimos devocionais, né, maravilhosos, a terra do silêncio. Terra do silêncio. E foi tremendo, não é verdade? Nós falamos da terra do silêncio e falamos... o que mais aqui que nós falamos, irmã? O caminho, né? A terra do silêncio é onde a gente derruba o gigante chamado ego. É o ego que quebra, que endurece e faz ser e Deus acaba quebrando, permitindo, a vida nos quebra, a estrutura quebra. E é o ego que sustenta toda essa estrutura. A terra do silêncio, ela não é só um lugar de passagem. Olha que legal, conheci a terra do silêncio. Aí você dá uma olhadinha assim e volta. Não é turismo. Nós não temos que fazer turismo na terra do silêncio. A terra do silêncio, nós precisamos desejar morar lá. Nós precisamos admirar. Nós precisamos entrar nela todo dia um pouquinho. Cada ano da nossa vida mais um pouquinho, sabe? Nós precisamos também, irmãs, conhecer o nosso ego. O que é o ego? O ego é a sua vaidade, é aquilo que te faz se sentir bem, assim, que é uma coisa que aparentemente é boa, mas ela te destrói. É a sua vaidade, é quando você gosta de receber elogios pelo que você faz, né? Você cresce assim, seu peito fica igual um pavão, assim, uma pomba que enche o peito, né? A gente precisa saber o que é que eleva o nosso ego. O que você faz para mostrar para os outros?
Porque a gente acha, por que o ego tira proveito das pessoas? Porque a gente acha que Deus avalia a gente pelo que a gente faz. Nossa, será que eu sou né? Será que eu sou mais amada porque eu estou fazendo esse devocional? Olha que devocional lindo, Senhor. Não, Deus não me ama mais, não me ama menos. Eu não preciso me orgulhar daquilo que é Ele que faz. Mas isso é normal da gente, é natural da nossa carne, querer se vangloriar. É natural da nossa carne. Só que a gente precisa destruir esse inimigo. Então a terra do silêncio, ela destrói gigantes, chamado ego. Porque o ego, ele cresce, cresce, cresce e vira um gigante. E aí a sua essência, que é pura, que é simples, que é poderosa, que está assunção, ela é engolida por esse gigante. E é por isso que o vaso tem que ser quebrado. O vaso tem que ser quebrado, irmãs, porque senão nós vamos ser destruídos pelo Senhor. Aí já não é só uma quebra no vaso na mão do oleiro. Aí é uma destruição que Deus traz. Porque Deus não suporta ego. Deus não suporta soberba. Deus olha para um espírito quebrantado e contrito. Então é esse ego que constrói toda essa estrutura que nos destrói. E o ego, ele tem uns companheiros, sabe? O ego tem uns amigos, tem um companheiro. E os amigos do ego é que mantém a estrutura fortalecida o tempo todo. E esses amigos do ego são os sentimentos. Sentimentos como medo, soberba, falsa humildade, crítica, baixa estima. A baixa estima, irmã, você pode pensar, nossa, aquela ali tem uma baixa estima, tadinha, uma pessoa tão humilde. A baixa estima, ela abriga muitos sentimentos ruins. Ela destrói o vaso. Se você tiver baixa estima, irmãs, se alguém de você que eu estou falando aqui, aonde chegar esse áudio, tiver baixa estima, olha, começa a colocar a cara no pó e fala, Senhor, eu preciso ser curada. Nós temos que ter equilíbrio. Nem pensar de nós além do que realmente somos, que vira soberba, e nem pensar de nós abaixo do que realmente somos. Eu não gosto daquelas frases que a gente vai orar e aí você começa, eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou um pobre coitado. Tudo bem, você ser tomado de um sentimento, né, de entendimento de que a gente é pó, de que a gente é carne, tudo bem, mas esse trem constante, esse negócio precisa ser avaliado, porque você Deus está te erguendo e você está se jogando para baixo. Deus está te erguendo, você está se jogando para baixo. Deus está falando, você é filha amada, eu te amo, você nasceu para brilhar, você nasceu para vencer, eu te sustento, você tem meu espírito, E aí toda hora você está jogando você para baixo com uma falsa humildade, sabe? A baixa estima, ela abriga sentimentos que te destrói. Baixa estima é você se sente ofendido se uma pessoa não te cumprimentou, você se sente ofendido se alguém não te convidou para alguma coisa, você começa a sentir sempre coitadinho, é que ninguém me ama, por que as pessoas fazem isso comigo, olha como eu sofro, mas não é de Deus. Deus é abundância de alegria. Deus é abundância de alegria. O vaso quebrado, irmã, ele é inútil. Ele é inútil. Aqui falou que o caco, se Deus quebrar um vaso, ele não serve para mais nada. Nem o caco dele não serve para mais nada. Vaso quebrado é inútil. Ele não pode conter a glória de Deus. Ele não pode conter o azeite. Ele não pode conter o vinho. Ele não pode conter os tesouros escondidos. Ele não pode ser um vaso de honra. O vaso quebrado não vale para nada. Eu vou deixar uma imagem aqui de dois vasos. Foi lá em Israel, quando a gente visita Siló, onde ficou o tabernáculo, só ruínas, né? Assim, E aí, o que tem de vaso lá, vasos de mais de 2.000 anos que é encontrado ali, e eu tirei foto de dois vasos. Um tá inteiro e o outro do lado dele, encostado dele, ele tá quebrado. E ele quebrou na metade.
Então, ele não tombou, ele está um pouco encostado no vaso inteiro e está na metade. E fazendo esse devocional, olhando para esse vaso, você vê que talvez o vaso, se você colocar uma água, um azeite, um vinho, até na metade, quase na metade, vai dar. Até ali talvez enche um pouco, mas ele está quebrado. Ele está quebrado, não vai fluir, porque a parte de cima está toda quebrada. Então, o vaso quebrado não serve para nada, irmãs. O oleiro, olha que tremendo isso, o oleiro, ele só termina de quebrar que já estava quebrado. Ele não quebra um vaso inteiro. Deus não vai pegar um vaso bonito, inteiro, que está fazendo o papel dele, e Deus vai falar, agora eu vou te quebrar. Vem cá, vou quebrar você tudo de novo, porque eu... Não, ele não faz isso. Ele só termina de quebrar que já estava quebrado. Se a gente está sendo quebrado, é porque está quebrado. Aí ele termina de quebrar. E até existe uma técnica japonesa, eu não sei o nome, mas que ela pega um vaso todo quebrado, até parece bonito, né? Tem isso na internet. Ela pega um vaso todo quebrado, ela cola, aí ela passa fios dourados, aí ela pinta e vai ficar aquele vaso lindo, né? Com os fios dourados. Você vê as marcas, mas ele está inteiro. É bonito como arte, irmãs. Mas na vida espiritual não é assim. Deus não te remenda. Deus não te remenda e passa fio de ouro e para você ficar bonitinha. Não. Ele te faz de novo. O texto-chave não é o Jeremias, mas nós vamos ler Jeremias agora. Vamos ler Jeremias, capítulo 18, o vaso na mão do oleiro, porque é o texto fundamental, né? Mas é que eu quero ler outros textos hoje para a gente meditar. Vamos lá. Jeremias, capítulo 18. Um momentinho, vamos lá. Capítulo 18, versículo 1 ao 4. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro. Eis que ele estava entregue à sua obra ali na roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou, estragou na sua mão. Ele tornou fazer outro, segundo bem lhe parecia. Deus quer te transformar a cada dia, segundo bem te parecia. Vamos ler, depois eu vou continuar aqui. Vamos ler outros textos aqui. Vamos aproveitar que a gente está em Jeremias, vamos ler Jeremias capítulo 25, 34. 25, 34 fala assim, olha só, irmãs. Uivai, pastores, clamai, revolvei-vos na cinza, vós, donos do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias de matardes, de dispersardes, e vós mesmo caireis como vasos preciosos. Olha isso, Deus está chamando o povo ao arrependimento. E é todos nós, irmãs, ele é pastor, é quem quer que seja. Não tem distinção de servo e de conservo, e de rei, né? É todos, todos Deus está chamando. Porque senão nós vamos ser dispersados ali, né? Nós vamos cair como vasos quebrados. Então Deus está chamando a gente ao arrependimento. O arrependimento de quê? Desse ego, né? Esse ego que tem nos dominado. Lembra que eu falei aqui da nossa estrutura? A gente se agarra à nossa estrutura. O nosso orgulho, irmãs, é tão grande que ao invés de a gente se humilhar na mão do oleiro, a gente tem coragem de ir até ele, né? E questionar por que o senhor está fazendo isso? Debater com ele, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando tudo isso? Ao invés da gente falar, pai, eis-me aqui, faz de mim um vaso novo. Vamos ler os outros textos e eu continuo aqui. Isaías 29, no versículo 11 e 16. Isaías 29, 11 e 16. Peraí, vamos ver se é isso mesmo. Isaías 29. Não, vamos do 13 ao 16.
O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, com a boca e com os seus lábios me honra, mas o coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, o que maquinalmente aprendeu. Eu continuarei a fazer obras maravilhosas no meio deste povo. Sim, obras maravilhosas. E um portento, de maneira que a sabedoria dos seus lábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artifício: ele não me fez. E a coisa feita disseste do oleiro: ele nada sabe. Olha isso, que palavra. Deus está dizendo que as pessoas honram ele com os lábios, tá? Mas o coração está longe. Uma pessoa, um vaso quebrado, irmã, um vaso que já está quebrado, já está rachado, e aqui ele está dizendo: vocês fazem as suas obras às escuras, dizendo: quem nos vê? Isso muitas vezes aqui não é só pecado, esses pecados cabulosos, né? É o nosso ego também, porque o nosso ego dentro de nós, talvez o outro não vê, mas Deus vê. Se você canta, se você louva o Senhor, e não estou falando só de louvor do dia a dia, estou falando de um louvor, você trabalha no louvor da igreja, e você tem um ego inflado, você tem um ego que está se achando, ou que está pregando, ou um pastor, como nós lemos lá, não importa quem seja, irmã, ovelha, pastor, levita, sacerdote, nós somos o povo de Deus. Deus não suporta a soberba e o orgulho. E ele está dizendo que nós vamos ser quebrados repentinamente. Ai daqueles que escondem, aqui ó, versículo 15, profundamente o seu propósito do Senhor. Qual é o nosso propósito? Meu propósito é ser uma grande pregadora e ganhar dinheiro em cima disso? Comer a carne das ovelhas? Meu propósito, talvez, isso pode ser um propósito oculto que a gente esconde do Senhor. Meu propósito é ser uma grande cantora conhecida para satisfazer o meu ego? Porque lá no fundo eu tenho baixa estima, lá no fundo, apesar de grande talento, muitas vezes, eu não fui amada, eu quero ser reconhecida, eu sou aquela criança ferida, que quando eu estou cantando e estou louvando maravilhosamente bem, meu ego, a minha criança interior está gritando: pai, viu onde eu cheguei? Lembra disso? Mãe, você me ama agora? Irmãs, nós precisamos curar o nosso ego. Nosso ego é alimento de Satanás. Nosso ego vai alimentando, vai criando uma grande estrutura e que Deus joga por terra. Será quebrado repentinamente. Então aqui está falando disso. E olha só, o nosso ego é tão orgulhoso que ele chega diante do oleiro questionando, como disse aqui, que perversidade é essa? Deus fala com o povo no versículo 16 do capítulo 29 de Isaías. Que perversidade é essa? Que agora a obra vai falar com o oleiro. O que é que eu tô, o que vocês estão, o que você está fazendo, oleiro? E muitos falam que ele nem nada sabe. Aqui é o versículo que está falando, irmãs. E aí, a cura para esse vaso quebrado, né? Onde a gente encontra a cura para esse vaso quebrado? É se humilhar, é se render, é deixar ser tratada. Nós precisamos ser tratados, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos arrepender. Isso é um processo diário, porque o ego, ele insiste em entrar, e é um rachadinho, né, irmãs? Um rachadinho pode destruir toda uma estrutura, e às vezes estrutura boa. Foi o que eu falei, às vezes nós construímos algo bom, né? Mas nós deixamos a rachadurazinha entrar e o ego entrou, e nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos passar pelo processo do oleiro.
precisamos passar pelo processo. Eu vou ler todos os versículos que eu tenho aqui e depois eu vou finalizar, tá bom? Senão eu vou me perder em algo muito importante aqui e eu não quero. Vamos ler o versículo de Isaías 45, capítulo 45, versículo 9. Ai daquele que contende com seu Criador e não passa de caco de barro entre os cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma? Que fazes? A tua obra não tem alça. Você até quer ditar como é que tem que ser o vaso, né? Tem que ter alça, não tem que ter alça. Sabe, alça, vasos que tem as laterais que você pode segurar. Ai, a gente às vezes fica questionando, né? Ao invés de se render, ao invés de perguntar, pai, me mostra onde está as brechas, onde está a rachadura, quebra o meu orgulho, quebra o meu vaso, se o Senhor desejar. Vamos ler Isaías 64, versículo 8. Mas agora, não, vamos ler esse aqui um pouquinho. Mas todos nós somos como um imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e a nossa iniquidade como um vento nos arrebata. Já ninguém há que invoque o nome de Deus, que se desperte e se detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consome por causa da nossa iniquidade. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e de todos nós, e todos nós somos obra das Tuas mãos. É isso aqui que Deus quer, irmãs, que nós nos arrependamos, porque aqui está falando que nós andamos em caminhos imundos, a nossa justiça é trapo de imundícia. Mas aqui está dizendo que já não tem ninguém que invoca o Senhor. Né? Já não tem ninguém que invoca o Senhor. E Ele está nos chamando a arrependimento. Vamos ler aqui Provérbios 26, 23. Olha isso, irmãs. Isso aqui tem tudo a ver com a terra do silêncio, tá? Vamos ler o 22 e 23. As palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre, como vaso de barro coberto de escória de prata. Assim são os lábios amorosos e coração maligno. Um vaso que parece de honra, coberto com escórias de prata, mas os lábios são mentirosos e o coração maligno. Aqui, aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando ele fala suavemente, não confie nele, porque 7 abominações há no seu coração. Olha isso. Olha como que a gente abriga coisas. Por isso a terra do silêncio, irmã. Por isso o ego odeia silêncio. Ele odeia o silêncio. Ele odeia o caminho do silêncio. Ele odeia a terra do silêncio. Então, se nós morarmos lá, a gente vai destruir esse gigante que é o ego. Porque o ego gosta de aparecer. O ego gosta de se impor sobre os outros. Irmãs, isso não tem nada a ver a gente fazer obra grande. Não tem nada a ver. Você pode fazer obra grande e não ser soberbo, não ter o ego. Claro que passa pelo caminho da tentação, né? Porque é da nossa natureza carnal. Mas é o nosso mais profundo do nosso coração. Então, para a gente passar pelo processo de purificação e de um vaso novo, nós precisamos lidar com as nossas palavras. Quando eu aprendi isso aqui, ó, as palavras do maldizente são comida fina que desce para o interior do seu ventre. Falar mal é gostoso, fofoca é gostoso, criticar os outros é gostoso, é comida gostosa do pecado, tá? Não vem dizer que não é não, porque a palavra aqui que está dizendo, são como comida fina, coisa fina que desce para o interior, mas ela te destrói. Ela te destrói. E se nós somos vasos de honra, se nós queremos ser, nós temos que caminhar como tal. Então, por isso, nós precisamos purificar os nossos lábios, nós precisamos ir para a terra do silêncio, abrir mão, sabe, abrir mão de quando a gente vai criticar. E eu não estou falando também com hipocrisia. Não posso criticar ninguém, não posso falar nada, não posso dar minha opinião. Não é isso. Você saber.
né? Que talvez você tenha até razão de falar alguma coisa, mas para não começar a gerar uma rachadura no meu vaso, para que eu não seja quebrada repentinamente sem que haja cura, eu vou ficar na terra do silêncio, ouvir meu pai, abrir minha boca com sabedoria, falar daquilo que vai trazer vida, falar daquilo que vai estruturar o meu vaso de uma outra forma, uma estrutura forte, estabelecida em Deus. Vamos ler 1 Coríntios 4, 7, o último versículo, e aí a gente vai entrar aqui mais profundo no que Deus ainda quer nos revelar aqui. 4, 7, 1 Coríntios 4, 7. Eu vou ler o 7 e vou ler um pouquinho mais. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Entendeu que a gente pode ser grande, irmãs? Sem esquecer que tudo é dele. O dom é dele, a sabedoria é dele, a palavra que ele deu é dele, a música que ele te deu é dele, o instrumento que você toca é dele, é por ele. Claro que você tem que reconhecer e ser bacana com você. Olha, pai, tô melhorando, hein? Tô uma filha aprimorando. Mas sem deixar que o ego tome conta. Porque o ego vai dizer que é seu, né? O ego vai se esconder ali atrás e vai querer te fazer grande para te destruir. Mas aqui está dizendo que a grandeza de tudo que a gente carrega é para expandir e levar o poder dele. E aqui está falando em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Isso aqui é um processo. Perplexo, porém não desanimado. Perseguido, porém não desamparado. Abatido, porém não destruído. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nós, em nosso corpo. Isso aqui é um processo, e agora nós vamos entrar sobre o processo do vaso para ser restaurado. Então, vocês compreenderam, irmãs, sobre a quebra do vaso? A cura para o vaso quebrado é se render, como eu disse, humilhar, arrepender, né? E passar pelo processo, irmãs. Precisamos passar pelo processo. Há um processo de restauração do vaso. O vaso precisa ser o vaso precisa, o que a gente já falou sobre isso. O vaso lá na casa do oleiro, o que ele vai precisar? De um vaso quebrado, um vaso que quebrou, um vaso que quebrou mesmo. O oleiro vai pegar aquele vaso, ele vai colocar o quê? A água para amolecer o barro de novo, para virar barro, né? O barro de novo. E ele vai amassar o vaso. O amassar é igual sovar pão. Faça o seu próprio pão, né? Você tem que amassar, e amassa a massa, para que saia aquelas bolhas de ar, para que misture tudo. Você tem que deixar descansar, né? Você tem que moldar, você tem que esperar o vaso descansar para secar. Você tem o acabamento, você tem o toque finais, você tem o retoque, que é o lixamento, você tem a primeira queima, passar pelo fogo para ganhar resistência. Depois você tem a parte de ganhar esmalte para selar sua identidade, seu estilo. Depois tem a segunda passada pelo fogo para fixar o esmalte, fixar o zelo de Deus na sua vida e o seu chamado. Há um processo. O processo natural do vaso, ele tem 7, olha isso que tremendo, ele tem 7 etapas. E eu li aqui atrás, que eu já me perdi aqui, mas falou, tem 7 abominações dentro da pessoa. Não foi isso que eu li? Eu acho que foi o 64:8. Vamos ver de novo, só se foi esse aqui mesmo, para a gente ter certeza. Falou as 7 abominações. Então, não, irmãs, não vou voltar lá não, porque senão nós vamos nos perder, mas está aqui. Lê os textos que você vai ver lá. Então, olha só. O processo do vaso tem 7 etapas. 7 etapas. As etapas naturais, né? Eu coloquei aqui, misturei aqui, jogando espiritualmente e naturalmente, mas são 7 etapas. Preparação da matéria, né? Modelar, então tem o amassar, que é a preparação da matéria, modelar, secar, primeiro queima, esmalte, segunda queima. O que mais me chamou a atenção na restauração do vaso é o processo do fogo. Eu acho que é o processo mais dolorido do vaso. E esse processo do fogo, a gente passa por ele por 2 vezes, para o vaso ficar completo, perfeito, bonito. O processo do fogo, ele tira toda a impureza e nos firma em Deus,
no nosso chamado. E nós precisamos aguentar o processo da purificação. Só o fogo de Deus queima todo orgulho. Só o fogo que queima tudo. O processo do fogo é fundamental. O problema é que no meio dos processos, irmãs, o vaso corre, porque esse vaso ele fala, ele anda, né? Não é um vaso quietinho lá de barro de verdade, é nós que somos o vaso. Você tem que tentar observar em que processo você está. Você ainda está sendo amassado, né? Tocado ali, amassado, amassa. Você está no processo de... Ele está te dando forma, você está começando a entender quem você é, quais são seus dons, quais são seus talentos, qual é a sua personalidade, qual é a sua linguagem do amor, qual é o seu temperamento. Você está começando a entender, você está ganhando forma. Aí você vai para... Deixa eu colocar aqui, senão eu perco de novo qual que são. Aí você vai para a secagem. Né? Você vai lá, ele vai colocar você numa prateleira, você vai ficar quietinha ali secando. Qual que é o seu processo que você está? Aí tem o acabamento, né? Aí você já sabe quem você é, já secou, ele vai dar uns retoques final, vai dar uma passada ali, né? Eu também vou deixar uma outra foto de um vaso, ele tá um vaso inteiro, ele tá até plantado com uma planta que tá florida, mas ele tem uma lasca bem grande em cima, ele tá quebrado. Para restaurar um vaso, não importa o quebradinho que nós temos, irmã, Deus quer nos restaurar por completo. Ele não faz a obra japonesa, a técnica japonesa. A técnica japonesa pode ser muito bonita para a arte. Não aceita isso aí não, viu, gente? Tem muita gente pregando essa técnica japonesa que vai passar o fio de ouro, você vai ficar linda. Mas se você quiser ficar meio um fake, né? Um falso vaso de honra, mas não, isso aí é bonito na arte. Um vaso normal para você colocar na sua casa. Deus, ele não te remenda. Ele te quebra e faz de novo. Pode ser uma lasquinha que você tem. Pode ser um rachadinho. Não, Senhor, mas isso aqui não vai atrapalhar em nada. Ele é que sabe o futuro. Você não tem que dar ordem pro vaso. Por que o Senhor não faz igual a técnica japonesa? Jesus me cola, passa um ourinho, pinta eu bonitinha que eu vou ficar linda. O que Deus falou aqui? Quantas vezes aqui, irmã, que nós lemos? Agora você quer dar ordem para mim? Você quer dar ordem para mim, que sou o oleiro, que sei o que eu estou fazendo, sendo que você é barro você quer fazer isso? Né? Aí qual o processo que você está? Aí vem a primeira queima, acabou o retoque, vai para o fogo. Aí vem o segundo, parte do esmalte, para impermeabilizar todo o vaso. Aí vem a segunda queima. Só que o problema da gente, que esse vaso anda, esse vaso fala, no primeiro processo você corre. Ele começou a te amassar, você sai da mão dele. Ah, não, Jesus, depois eu volto. Não. Tô indo, não vai dar para ficar nesse processo agora. Ele começa a te moldar, você também não quer, você sai correndo. No fogo, então, irmãs, aí você nem entra. Começou, você sai fora. E aí você fica esse corre e fica, né? Foge. E, e você foge e você nunca fica pronto. Por isso que dói tanto, irmã, porque você passar por esse processo toda hora, várias vezes, sendo que você tinha que passar uma vez só, você tinha que passar uma vez só pelo processo do amasso, você tinha que passar uma vez só pelo processo da modelagem, da secagem, da primeira fornada, da segunda fornada, mas você fica indo e voltando. Aí a gente vai ficar cada vez mais quebrado e mais dolorido. Então você foge e nunca vai estar pronto, um vaso preparado. A espera, irmã, a espera. O vaso precisa ficar na prateleira esperando. Nós não queremos. Não, já estou bonitinho, me enche. Bota aí o azeite, bota eu tenho as nações para eu derramar, né? Eu tenho as nações para eu derramar o azeite, eu tenho que aparecer, eu tenho que fazer tanta coisa, eu tenho que construir tanto aí para o reino. Olha como é que eu posso ser usado. Deus é que sabe. Deus é que sabe, irmãs. Por isso que eu tenho entendido que aí, lembra que eu falei que os meus processos são longos? Longos de espera. Porque aí quando eu entendi, você se rende, deixa ele fazer, ele sabe o que ele está fazendo. Se você acha que você consegue ser usada agora, que você consegue ser muito bem agora, você está tão inocente, minha filha, eu posso te usar tão mais lá na frente, sabe? Quando você estiver completa e preparada. Então, espera, ele coloca lá na prateleira e fica lá quietinha, secando, esfriando, até a hora dele ser usado.
Aí ele passa pelo processo, né, mais uma vez, que não é só uma vez. Aí depois vai para o fogo de novo, depois vai secar de novo. Eu não sei se vocês já mandaram fazer coisa de cerâmica. Aqui nos Estados Unidos é muito usado. Até tem casas assim de cerâmica que você faz festinha de criança lá. E a Rebeca já participou de algumas, já fiz até o aniversário dela lá. Você pega uma turminha de criança, vai lá para esse lugar, aí eles vão fazer uma arte, o que que eles querem, se é uma caneca, se é um prato, se é o que que é. Aí ele vai fazer, vai moldar, né? A pessoa vai dando a direção, aquilo ali vai. Aí essa mulher que está lá, a dona da loja, ela que vai finalizar esse processo. E ela acaba aquilo ali e fala: daqui uns 7 dias eu entro em contato para você vir buscar. Então é demorado, irmãs. É demorado. Aí sai aquela peça linda, esmaltada, com cor. E o amassar e o solvar, eu vou ficar voltando aqui nessa, não na ordem, mas só para dar uma relembrada. O amassar e solvar é igual a gente fazer pão. Ele fica tirando aquelas bolhas de ar. A bolha de ar, irmã, é o orgulho. Se você não tirar a bolha do ar do vaso, que são o orgulho, vai inflamar o nosso ego e vai nos estourar, nos destruindo. Vai nos estourar. A modelagem, ela precisa ser aceitada. Você precisa aceitar a modelagem que Deus quer que você seja. O vaso que Ele quer, não é o que o vaso do outro. Não adianta eu querer pregar como tem pentecostal, não adianta eu querer, sabe, pregar, sei lá, de uma forma diferente. Não copia. Você pode se inspirar, irmã, mas não copia a forma do outro. E eu não estou falando só de ministério, porque eu estou falando muito hoje aqui só de pregar, mas eu estou falando da sua forma de ser mãe, da sua forma de ser mulher, da sua forma de ser esposa, da sua forma de ser empresária, da sua forma de ser uma profissional. Seja você. Seja você, sabe? Deixa Deus fazer o vaso conforme Ele quer. Ele quer. Você é vaso de honra nas mãos dele. E ele tem prazer, depois de estar tudo pronto, ele apresentar: olha o meu vaso aqui. Olha que lindo ficou essa obra. Olha como eu vou encher, né? E esse vaso, você tem que entender, o vaso, cada um serve para uma coisa. Tem um que é vaso de água, tem um que é vaso do óleo, né? O vaso de água é para purificação, tem o vaso de óleo que é para transbordar, para guardar o óleo, como a gente já falou, óleo para ungir reis, óleo para ungir sacerdote, né? Tem um vaso para guardar o tesouro, como eu li aqui no versículo 7 de 2 Coríntios. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Né? Nós temos os vasos que guardam os tesouros escondidos. Uns vão ter mais, outros vão ter menos, mas é todos valiosos diante do Senhor. E você tem que entender que tipo de vaso você é. Se você é um vaso para guardar tesouro, é um vaso que Deus tem confiança em você. Um vaso da terra do silêncio. Um vaso que passou na terra do silêncio, que Deus pode confiar tesouros escondidos, segredos do coração dele. Esses formatos, irmãs, ele fala da sua peculiaridade. Então, nós precisamos focar em desenvolver a nossa peculiaridade. Não é ficar, olha, eu sou um vaso de água, mas me usa no azeite, sabe? Mas me usa para guardar tal coisa. Viva o seu propósito. Viva o que Deus te chamou para ser. E a secagem, irmãs, ela leva tempo. É o tempo do descanso. Vamos voltar. Agora eu vou precisar voltar mesmo. Acho que qual que é o texto-chave? Isaías, capítulo 30. Vamos voltar lá no Isaías, capítulo 30, para a gente finalizar aqui. Porque a secagem, irmãs, que é o que a gente também não consegue, é o tempo de descanso. A gente precisa entender e aproveitar esse tempo de descanso que Deus está nos dando. E eu não estou falando só de descanso físico. É um tempo de se repaginar, restaurar, desfrutar, degustar dele no caminho, degustar do caminho. A gente precisa aprender a desfrutar do processo. Porque, olha só, todo esse processo aqui dolorido é feito aonde? Na casa do oleiro. Então você está coladinho com ele. Você está observando, enquanto você está ali um vaso que está esperando na prateleira, você está observando ele fazer outros, né? Você está observando, olha, a gente tem tanto para aprender, você está observando outros que chegam ali toda hora, sai, quebra, sai,
E você tem que aprender, falar, deixa eu ficar quietinho aqui no meu processo, senão eu vou ficar igual esse aí que não tem sabedoria. Entra aqui, quebra, o goleiro quebra, faz de novo, até que pode chegar uma hora, irmãs, que Deus fala, esse vaso não quero mais, não dá mais, a estrutura dele já tá, sabe? Imagina um vaso ruim, que não funciona, o treco, não se deixa ser quebrado, né? Deixa eu ler aqui pra gente entender. Versículo 14 e o 15 do capítulo 30 de Isaías. O Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos para que sirva alguma coisa, nem para pôr no fogo da lareira ou para tirar água da poça. Não serve para nada. Ele fala, porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes, em vos sossegardes, está a vossa salvação. Na tranquilidade, na confiança, a vossa força, mas vocês não querem. Vocês não querem descansar na casa do oleiro. Casa do oleiro é lugar de descanso. Tenha medo da casa do oleiro, não. Porque a gente às vezes acha que vai só ser amassado, quebrado, passado pelo fogo. Você está com ele, irmãs. É muito melhor você ser quebrada na casa do oleiro e ser restaurada do que você ser quebrado no mundo, no seu orgulho, no seu ego e ficar lá quebrado sozinho, caminhando quebrado sozinho. Como esse vaso que eu vou deixar aqui, tá quebrado, tá de pé, cabe até um pouquinho de algumas coisas ali dentro, mas não vai passar disso. Então, essa secagem, esse fogo, tudo isso é tempo de descanso. Tira para você desfrutar, tá? Tira para você desfrutar. E entenda uma coisa: lugar de vaso quebrado é na casa do oleiro. É na casa do oleiro. Não adianta você procurar em outro lugar. Não adianta você procurar. Olha, eu sou um vaso quebrado, eu vou visitar o general de guerra. Deus é general de guerra, né? Deus tem várias, não vou dizer, como que eu vou dizer? Ele tem, ai meu Deus, personificação ali, né? Deus é seu pai, Deus é o general de guerra, Deus é o médico dos médicos. Ele é tudo. E nós precisamos aprender o caminho de tudo, de todos esses atributos de Deus. Porém, lugar de vaso quebrado é na mão do oleiro. Não, mas eu gosto é da guerra. Gosto é do general de guerra. Eu só vivo em guerra. Só quero saber de guerra. Então você vai ficar um vaso quebrado, esmiuçado, destraçalhado no meio da guerra, porque o lugar de vaso quebrado é na mão do oleiro. Não, mas eu gosto só da cura. Eu penso só em cura, eu tenho o dom da cura, eu só falo de cura. Tá vendo que a gente não pode ficar numa estrutura só, irmãs? Por isso, e eu vivi isso, irmãs, eu sei o que eu tô falando. Eu vivi isso. Deus quebrou muita estrutura dentro de mim. E tá quebrando ainda. Ele quebrou essa estrutura endurecida. Por isso que eu amo aquele livro que eu falei, do Cavaleiro Preso na Sua Armadura, porque eu era tão guerreira, que eu não estava tirando a armadura já para mais nada. E ali já estava me endurecendo, né? Eu já não estava, não conhecia outras fontes do Senhor. Eu não conhecia outra fonte do amor, né? Ou às vezes você é tão doce, tão amada, mas que é um vaso que está conhecendo só essa estrutura. E ali você talvez é abusado de tanto passiva que você é, de tão amorosidade, você é tão fraquinha, tão docinho, que ninguém te respeita, nem Satanás não respeita, porque você não consegue aumentar a voz nem pro cachorro, nem o cachorro da casa está te respeitando, mas você está só naquela estrutura. Não, mas Deus gosta disso, a palavra de Deus diz que é assim. A gente passa massa, na nossa estrutura, a massa da palavra, né? A gente se esconde lá. Então, Deus me quebrou. Deus teve que me quebrar. E quebrar dói, irmã. Dói, você chora, você passa no processo. Deus teve que me quebrar do medo. Medo de tantas coisas. Eu não quero que aquilo aconteça. Sabe quando você tem medo de algo que acontece? Vai acontecer? Eu tinha alguns medos, né? E se isso acontecer? Mas e se isso acontecer? E você vai ali levantando aquele muro, aí a rachadura está ali. Deus teve que quebrar essa estrutura do medo. Por que você tem tanto medo disso, daquilo? Jó disse, né? O que eu mais me temia me sobreveio.
Às vezes a pessoa vive com medo de perder um filho, vive com medo do filho ficar doente, vive com medo da pessoa ter uma doença ruim. Se eu tiver uma doença ruim, ai meu Deus, estou com gripe, deve ser um câncer. A pessoa entra numa paranoia, aí ela fica com medo. Ela tem medo de um divórcio, aí ela trata o marido a pão de ló, ela não pode falar nada, porque, ai meu Deus, se eu virar uma divorciada, como é que vai ser? O que as pessoas vão pensar? Ai, eu tenho medo de. Mas tem medo de tanta coisa, irmã. E ali nós vamos levantando uma estrutura. Porque lembra que os amigos, vamos voltar aqui, os amigos do ego, né? Não é só a soberba, tem os amiguinhos dele, que é o medo, é a falsa humildade, é crítica, baixa estima, tudo que está te ajudando ali a construir aquela fortaleza que vai te destruir. Então, irmãs, resumindo, essa é a palavra de hoje. Eu espero que vocês tenham recebido, sabe? Deixe passar pelo processo, se renda, se renda. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele vai te usar na hora certa, ele vai realizar seu sonho na hora certa. Se você caminhar com ele, ele vai fazer. Irmãs, às vezes as pessoas. Eu vou comentar algo que eu lembrei aqui. Às vezes a gente fica pensando assim: meu Deus, como é que é isso? Como é que chega nesse nível? Nossa, mas olha, que bom que, né? Que bom que alguém consegue, mas como é que é isso? Porque a gente não fica meio perdido. Eu ficava assim. Quando eu comecei a ver, em 1996, um grande avivamento ali, né? Não sei se vocês conhecem, mas a missionária Marty Duke, Dan Duke, que levou tanta coisa boa para o Brasil. Teve vários outros avivamentos, né, irmãs? Cada um trouxeram outros avivamentos, pessoas que foram abençoadas por Billy Graham, né? Na época, várias outras pessoas, mas esse foi o que eu conheci. Então, estou falando do que eu conheci, do que eu vivi, do que eu carrego. Marty Duke, Dan Duke, David Keelan, Pastor Cirilo, Cris Tristão das Asas da Adoração. E essas pessoas, irmãs, vinham na nossa igreja, derramavam sobre nós. Então, de 1996 até 2001, eu fui muitas conferências, muitas coisas dessas pessoas. Mas no comecinho, em 1996, quando foi o impacto do que eu vivi, eu falei assim, eu vou perguntar a alguém dessa equipe, como é que eles conseguem viver desse jeito? Como é que eles conseguem ser livres na adoração? Como é que eles conseguem ter essas palavras? Como é que eles conseguem liberar unção, cura, libertação com tanta leveza? Como é que é isso? E eu sei que muitas de vocês devem perguntar, como que é isso? Eu estou ouvindo tudo isso, está maravilhoso, eu desejo, mas como é que é isso? Eu não consigo. Mas eu vou falar para vocês, vou tentar falar o que vai ser aqui, como é que é. E eu fui com essa mesma fome que vocês estão, com essa mesma, querendo entender tanta coisa, querendo viver tanta coisa nova, né? Porque às vezes talvez você pensa assim, não, é tão trabalhoso tudo isso, deixa só essas pessoas aí viver do jeito, né? As pessoas que pregam, as pessoas que vivem ministério, acho que é para elas que essas coisas todas que nós falamos boas para a gente desfrutar acontecem. E aí eu perguntei para uma grande, né, cantora que estava lá com a gente, mulher de Deus, eles ficavam até o final, eles pegavam seus instrumentos, ia saindo de fininho. Eu falei, eu vou perguntar, que eu sou curiosa. Tinha 19 anos ali, 19 anos. 19. Falei assim, parei ela, falei assim, posso perguntar uma coisa? Como vocês conseguem? Como que é isso? Qual é o segredo? Ela falou assim, é adoração, filha, é adoração. Aquilo foi uma palavra que não era o que eu queria. Eu não era o que eu queria ouvir. Eu falei, ai meu Deus, tô afim que ela me explica tudo direitinho, qual que é o passo, o que eu tenho que fazer. Ela falou só isso. Adoração, filha, adoração. É na adoração. E ela saiu. Eu não gostei daquela palavra assim. Eu falei, meu Deus, não era isso que eu queria. Porque eu gosto dessas coisas bem explicadas, né? Passo a passo. Aí eu fui embora para casa pensando, ok, adoração, mas como é que eu faço? Adoração, adoração. Fiquei com aquilo na cabeça, irmã. Anos. Até que eu entendi. Lembra? Lembra que eu falei que o caminho, a terra do silêncio, né? A adoração, irmãs, ela nos leva, ela abre a porta do caminho do silêncio. A adoração, ela abre a porta do céu. A adoração, ela traz a presença do Senhor. O que nós precisamos, o segredo
Hoje eu entendi. Hoje eu entendi porque eu vivo ele. O segredo é a adoração, irmãs. É adorar ao único que é digno de ser adorado. Como diz a palavra aqui, eles me louvam, eles me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Irmãs, é na adoração que você vai conhecer quem é verdadeiramente Deus. É na adoração que você vai saber o que ele pensa. E a adoração vai te levar para a palavra. A palavra te leva para a adoração. Está tudo ligado. Não tem como você ser uma grande estudiosa da palavra, uma grande amante da palavra, sem você ir para o caminho da adoração. Você começa a ler a palavra, você começa a apaixonar pelo Senhor, você automaticamente vai adorar Ele. E não tem como você adorar Ele e se derramar sem você voltar para a palavra. Então, eu queria compartilhar com você. É esse o caminho, irmãs. Aprenda, tenha tempo com Jesus, aprenda a amar Ele, aprenda a adorar, que aí você vai entrar nesses mistérios que você quer entender. Um beijo, fiquem com Deus. Vou deixar uma canção aqui, Eu Quebro Meu Vaso, é o nome da canção. E eu vou deixar também um livro que é muito conhecido, eu ainda não li. Eu não gosto de fazer isso, mas eu gosto de ler primeiro. Mas eu estou andando como há uns anos atrás, quem fez a caminhada de oração sabe que eu falei que Deus estava derramando uma unção da gente correr com os cavalos. Correr com os cavalos é Deus acelerar as coisas na sua vida. Nós vamos correr com os cavalos que Deus quer, não ser corrido pelos inimigos, como a palavra de Isaías falou aqui. Mas correr com os cavalos é que Deus vai te acelerando. Então, está acontecendo isso de eu ter que indicar livro que eu não li, né? Mas eu sei que deve ser bom, eu quero ler, vai ser um dos próximos livros que eu vou ler nos meses que seguir, para degustar dessa caminhada de oração, é O Ego Transformado, tá? Esse é o nome do livro, vou deixar aqui. Então, tenha um bom dia, um feliz domingo e vamos preparar para os últimos devocionais. Que Deus derrame um vinho novo, sobrenatural, o melhor vinho da festa até agora. Um beijo, fiquem com Deus. Eu amo vocês e eu amo poder me derramar aqui. Mais uma coisinha, preciso falar mais uma coisinha. Eu vou compartilhar com vocês. Eu ia compartilhar mais para frente, mas vou compartilhar hoje, porque senão fica muita coisa para o finalzinho. Eu vou deixar um vídeo aqui de uma preciosa da caminhada de oração, tá? Eu amo cada uma de vocês, assim, as que eu conheço, as que entram em contato comigo, as que eu já tá há tantos anos. Essa pessoa, ela fez um jardim, ela tem um jardim na casa dela, já vem fazendo, mas enquanto a gente está fazendo a caminhada, ela estava preparando o jardim dela, porque agora é a época da gente preparar o jardim aqui, né, irmã? Depois da neve e tal. E ela fez um jardim e ela plantou 50 tulipas em homenagem à caminhada, mas para a vida dela também profeticamente. E ela colocou símbolos ali é, da, da, da lanterna, não é lanterna que fala, gente, eu tô da lanterna, né? Não é lanterna, mas é lanterna. Simboliza a luz, casa de passarinho, né? Que representa esse cantar dos pássaros, que é uma adoração da natureza devolvida para o Senhor. Então, assim, eu vou compartilhar com vocês, tá? Porque a gente precisa mover no profético. Você precisa criar o seu ambiente também, sabe, irmãs? Não fica esperando, não fica só olhando o jardim do outro. Plante você, cuide daquilo que Deus tem. E acabei de lembrar de mais uma imagem aqui que eu vou deixar para vocês também, tá bom? Então, não esqueça, Deus está nos fazendo livres para desfrutar, degustar o caminho que Ele está nos guiando e o caminho é Cristo. Agora, definitivamente, um beijo, fiquem com Deus.